Iniciamos uma nova experiência no caminho de Santiago. Viajaremos do Brasil até Portugal e de lá caminharemos até a Catedral de Santiago de Compostela, em Galícia, lugar de veneração das relíquias do apóstolo Santiago Maior. Para isso, além de uma boa preparação física e mental, devemos levar a credencial do peregrino que iremos carimbando ao longo do percurso e que nos permitirá obter no final do nosso caminho o certificado oficial A Compostelana. Existem diferentes alternativas para realizar o caminho de Santiago desde Portugal. As mais comuns, saindo de Lisboa ou do Porto, nos levarão à Galícia por rotas centrais ou pela costa. Desde Porto, existe uma variante que passa pela cidade de Braga, onde é possível retornar ao caminho português clássico. No entanto, nessa ocasião, iremos descobrir um caminho mais desconhecido, porém fascinante, o caminho da Geira e dos Arrieiros, que nos levará desde Braga a Santiago, atravessando um grande tesouro natural que compartem Portugal e Galícia, a Serra do Gerês-Xurés. Dezesseis anos antes de Cristo, o imperador romano César Augusto fundou Bracara Augusta, a atual Braga. Bracara Augusta foi uma das vilas mais importantes da antiga Espanha. Atualmente ainda é possível contemplar diversos vestígios deste passado romano. Com o passar do tempo, Braga converteu-se em uma cidade moderna, dinâmica e encantadora. Depois de conhecer os atrativos que oferece a cidade, fui visitar a catedral. Edificada no século XI, está considerada como um dos mais importantes templos românicos de Portugal. Contemplar a imagem de Santiago de Compostela será um bom presságio para a minha caminhada. Na própria catedral, colocaram o primeiro carimbo na credencial. Já estamos preparados para começar o caminho. O caminho da Geira e dos Arrieiros, desde Braga a Santiago, tem um percurso de 240 quilômetros. É um caminho espetacular, porém com certas dificuldades. Aconselho adquirir uma boa guia e contar com a conexão à internet para poder utilizar o GPS no celular. A guia que eu segui estrutura o caminho em 9 etapas com diferentes segmentos. Cada pessoa deverá dividir este segmento de acordo com a sua vontade. A primeira etapa, de quase 29 quilômetros, nos levará desde Braga até Terras de Bouro. A 2 quilômetros de Braga, chegamos ao Mosteiro de Rindufe, uma edificação de estilo barroco do século XII que vale a pena contemplar. Depois, continuaremos rumo a Santiago de Caldelas, onde na fachada da igreja encontraremos outra vez o apóstolo peregrino. E querendo, poderemos desfrutar das primeiras águas termais no caminho da Geira e dos Arrieiros. Saindo de Santiago de Caldelas, passamos pela antiga fábrica real e, seguindo por um belíssimo caminho, nos dirigimos a Santa Cruz. Lá, encontraremos o primeiro de muitos vestígios do que representou este caminho no passado. A Geira é, em realidade, a Via Nova, uma estrada romana criada um século depois da fundação de Bracara Augusta. Esta via comunicava Braga com a atual Astorga e está considerada uma das mais importantes por ter maior número de miliários conservados no mundo. Os miliários são colunas que os romanos colocavam ao longo da estrada para sinalizar as distâncias. Alguns têm inscrições que demonstram a relevância que este caminho possui. A Geira nos proporciona uma magnífica viagem pela história e natureza. 6 quilômetros depois de Santa Cruz, chegamos à Terra de Bouro, completando uma intensa primeira etapa. Os sinais da Geira nos indicarão a rota certa enquanto iniciamos a segunda etapa, que nos levará de Terras de Bouro até Lóbios, ao longo de 37 quilômetros. O caminho passa pela vila de Covide e sua igreja de Santa Maria. Estamos perto do início do Parque da Peneda Gerês. Os miliários nos continuarão fazendo companhia ao longo do caminho e a natureza irá ganhando cada vez mais protagonismo.
Depois de 13 quilômetros de rota, chegamos ao impressionante miliário que marca a milha 27 da Geira. Ali, localiza-se o Museu Etnográfico Campo do Gerês, que aconselho a visita. Aproveito para deixar constância da minha passagem e continuo no meu deslumbrante passeio rumo a Santiago de Compostela. Estamos entrando em cheio no Parque Peneda Gerês, uma verdadeira joia da natureza, onde a tranquilidade e a beleza alcançam seu apogeu. As vistas da barragem de Vilarinho nos prepara para um convidativo passeio à beira do rio. Aqui, a água é farta e alimenta uma vegetação que nunca deixa de impressionar. Um belíssimo grupo de miliários sinalizam que chegamos na milha 31 da Geira. Esta parte do caminho é conhecida como a Mata de Albergaria. No parque, existem inúmeras rotas para os visitantes. Mesmo assim, não há aglomeração e a paz está garantida. Eu fiz o caminho no outono português. A natureza está exuberante e as cores fascinam os olhos. Pode ser que chova um pouco em algum momento. Neste caso, temos que vestir a capa de chuva e continuar aproveitando. Este caminho pode-se fazer em qualquer época do ano, mas é importante levar em conta que o inverno pode ser especialmente dificultoso, pois nos encontramos em região de montanha onde o clima é mais severo. Em qualquer caso, admirar as maravilhas do parque são sempre aconselháveis em qualquer estação. Depois de compartilhar mais uma vez a história com os miliários da milha 32 e inundar-nos do bem-estar que transmite a natureza, nos encontramos com outra das muitas pontes da Mata de Albergaria, a Ponte de São Miguel, reconstruída em madeira sobre a original base romana. O caminho agora terá uma pequena subida até os 760 metros de altura, onde situa-se a Portela do Homem. Aqui, os miliários sinalizam que estamos na milha 34, justamente no antigo posto fronteiriço entre Portugal e Galícia. Entramos em Galícia e agora o Parque Peneda Gerês passa a se chamar Parque Natural Baixa Límia Xurés. Faltam 12 quilômetros para chegar a Lóbios. Ao longo do caminho, encontraremos mais vestígios da grande via romana, que foi a Geira. Primeiro, um precioso grupo de miliários, e pouco depois, os impressionantes restos de uma mansão romana. A histórica mansão romana Aquis Originis, onde vale a pena parar um pouquinho e deixar solta a imaginação. Ali perto está a localidade de Os Banhos, onde a terra presenteia umas águas termais com excelentes propriedades terapêuticas. Tanto podemos aproveitá-las no moderno balneário, quanto gratuitamente nas piscinas naturais do rio. É nesse entorno que nos separamos da Geira, a antiga Via Nova, que seguirá seu trajeto original em outra direção até Astorga. O caminho de Santiago agora receberá o nome dos arrieiros, que é o nome dado às pessoas responsáveis por transportar o vinho desde a região do Ribeiro até Santiago e o resto da Galícia. Na Galícia, existem várias vilas denominadas como portas de entrada ao Parque do Gerês, onde há centros de interpretação sobre os diversos aspectos do parque. Lóbios é uma dessas portas. Eu aconselho a visitar o Centro de Interpretação sobre a Flora, assim como a Igreja Barroca do século XVIII. Nesta tranquila vila, carimbei a minha credencial de peregrina e descansei para a seguinte etapa do caminho. A terceira etapa é de 20 quilômetros e nos levará desde Lóbios a Castro Laboreiro. Cruzamos a ponte sobre o rio Límia e nos dirigimos rumo à vila de Entrimo. A paisagem menos montanhosa nos apresenta a área de cultivos e belos caminhos entre vilas mais habitadas. Passaremos pela capela de São Antônio de Quintans e, seguindo os cartazes, podemos observar que estamos compartilhando o percurso com o denominado caminho Minhoto Ribeiro. Ao chegar a Entrimo, paramos para apreciar a igreja de Santa Maria Real, uma joia do estilo barroco em Galícia,
construída em várias etapas e sendo concluída no século XVIII. Os tranquilos e bem sinalizados caminhos nos levarão até a Vila de Pereira, onde a vida rural e a arquitetura centenária nos seguirão proporcionando paz e beleza. Depois da igreja de São Facundo de Pereira, entraremos em outras impressionantes paisagens que nos oferece a Serra dos Jureis no caminho. É um lugar que muitas pessoas conhecem como paisagem lunar, por causa da sua singularidade. Em realidade, nós estamos andando na fronteira entre Galícia e Portugal. Inclusive, quando saímos da anterior Vila de Pereira, estávamos em Galícia e depois de passar entre esses penhascos milenários, chegaremos à Meixoeira, outra vez em território português. Aqui, o caminho não entende de fronteiras, só nos transmite paz e natureza ao longo do seu percurso. Em cada recanto encontramos uma joia histórica, como as pontes centenárias da Cava Velha ou da Açureira, de origem romana. É reconfortante saber que esses antigos caminhos continuam nos servindo, agora como rota espiritual, o Caminho de Santiago. Chegamos a Castro Laboreiro, onde somos recebidos pela Igreja de Nossa Senhora da Visitação e onde poderemos descansar em uma vila cheia de história e serviços. Depois de Castro Laboreiro, o caminho vai saindo do Gerês-Xurês. O percurso pelo parque já será uma experiência inesquecível, mas eu decidi permanecer mais alguns dias e conhecer além da Rota da Geira e dos Arrieiros. Me acompanhem nessa visita às maravilhas do Gerês-Xurês e animem-se a visitar e conhecer essa região com tranquilidade. Garanto que não irão se arrepender. Fortalecida com a energia da Serra do Gerês-Xurês, continuo o meu caminho até Santiago de Compostela. Com a promessa de voltar, deixamos para trás o Gerês-Xurês e começamos a nossa quarta etapa de 28 quilômetros entre o Castro Laboreiro e Cortegada. Depois da vila da Portelinha, estaremos outra vez em Galícia. Iremos até Azureira, onde caminharemos um tempo pela linha entre Portugal e Galícia. Continuamos nosso caminho e passamos pela Capela de Santa Amaro. Depois,
pela ermida da Virgem das Candeias, que esteve um tempo abandonada, mas agora está sendo remodelada. A continuação, no alto de um monte, encontraremos a ermida de São Justo. Nessa região, o desnível é mais suave que na parte da serra, mas o caminho continuará exigindo preparação física e atenção nas sinalizações durante todo o percurso. Após cruzar a ponte sobre o rio Deva, encontraremos indícios sobre a comarca onde estamos. O Ribeiro, uma terra de vinho e lindas paisagens. Na chegada à Cortegada, podemos contemplar essa beleza com a vista sobre o imponente rio Minho. Cortegada é terra de águas termais, um prazer saudável que podemos aproveitar em um moderno balneário. O antigo balneário, na beira do rio, está atualmente em reforma. Depois de visitar a igreja de Santa Maria, descansamos antes de começar a próxima etapa. Nossa seguinte etapa nos levará até a vila de Berã, que está a 23 quilômetros de Cortegada. Saímos de Cortegada, passando pela igreja barroca de São Bieto de Rabinho e desfrutando do multicolorido do outono nas árvores e vinhedos. Na pequena vila de Merens, podemos ver o maior escudo de Galícia e finalmente chegaremos à vila de Arnoia. Na igreja de São Salvador, eu descanso um pouco e aproveito para colocar um carimbo na minha credencial de peregrina. Saímos de Arnoia, desfrutando de um sossegado passeio à beira do rio que dá nome ao lugar. Galícia é conhecida como a terra dos 1000 rios, e não é exagero. Por onde você passa, tem um rio nos acompanhando. Agora mesmo, estamos às margens do rio Ávia, que nos levará até Ribadávia, a próxima vila onde vamos descansar. Ribadávia é uma vila realmente encantadora. Podemos apreciar vestígios de arte românico, gótico e barroco. Nas suas ruas, descobriremos um rico passado e um presente com serviços e hospitalidade. Saindo de Ribadávia, chegamos a Regodegon, que possui uma interessante igreja do século XIII. Por alguns quilômetros, vamos percorrer extensos vinhedos e compreenderemos a importância da região do Ribeiro como produtor de vinho. Como foi dito, os arrieiros eram as pessoas responsáveis de transportar o vinho desta zona para toda a Galícia. E agora, esse antigo ofício cede o nome a esta parte do caminho que estamos desfrutando. Na Capela da Misericórdia, avistamos Beade, importante vila do Ribeiro. Na igreja barroca de Santa Maria de Beade, temos o único cruzeiro de Galícia com a Cruz de Malta. Daqui, chegaremos em breve a Berã, vila famosa pela qualidade das águas termais e medicinais. Foi construído um balneário novo, mas ainda não está funcionando. No entanto, é possível aproveitar dessas águas terapêuticas nas antigas instalações. A Capela de São Roque de Berã será o ponto de despedida desta bela etapa em terras do vinho do Ribeiro. A seguinte etapa me levará desde Berã a Beariz por 28 quilômetros. Como disse anteriormente, cada um deverá estruturar o caminho nas etapas que considere mais adequados para si. Às vezes, as distâncias são muito longas e o caminho é muito exigente. Passamos pela igreja de São Miguel de Lebosende, onde poderemos contemplar um dos bonitos vales dessa região. Mais para frente, encontraremos os imponentes restos da Ponte da Cruz, uma construção medieval lamentavelmente destruída na guerra contra os franceses no início do século XIX. Logo em seguida, entramos na vila de Passos de Arenteiro, catalogada como um conjunto histórico-artístico. Além de passos e escudos, também contemplamos a igreja de São Salvador, interessante templo românico do século XII. Estamos passeando por uma cativante zona rural do interior de Galícia. As pequenas vilas cheias de charme deleitam os olhos e a alma. Passamos pela igreja de São Miguel de Abarelhos, de estilo predominantemente barroco, e continuamos até a Capela de Paredes, de onde também contemplaremos uma bonita vista dos vales.
Continuamos aproveitando o passeio pela Galícia mais rural até chegar a Féas, onde descanso e coloco outro carimbo na minha credencial de peregrina do Caminho de Santiago. O descanso é de grande ajuda porque a próxima etapa será de uma região montanhosa até chegar a Beariz. Beariz é terra de imigrantes e qualquer visitante será tratado com grande hospitalidade. Visito a igreja de Santa Maria e me preparo para a próxima etapa do caminho. De Beariz até Codiceda serão 31 quilômetros. Passamos por Pardessoa, que tem uma interessante igreja do século XV, com várias referências a Santiago Apóstolo. A partir daí, o caminho me leva até Soutelo de Montes, uma importante vila da região, onde registro a minha passagem na credencial do peregrino. Entramos no município de Forcarei, uma região de caminhos antigos e paisagens idílicas. Depois de passar por Acevedo, chegamos à vila do Cachafeiro. Um pouco mais à frente, o caminho me leva até a ponte de Gomai, do século XV, e que integra uma antiga rota romana. Pouco depois, passamos pelo cruzeiro da pequena vila da Mamoa e seguimos o caminho rumo a Grela, onde paro para visitar a igreja da Virgem de Guadalupe. Partindo daí, há uma subida onde encontraremos a famosa Cruz da Grela. Deste ponto, em dias claros, podemos ver Santiago de Compostela no horizonte. Descemos 2 quilômetros e chegamos até Codiceda. Em Codiceda, existia um convento do século IX, onde atualmente podemos ver o templo dedicado a São Churcho. Aqui descanso e, depois de assinar em um livro de visitantes, coloco outro carimbo na minha credencial de peregrina. A minha seguinte etapa terminará em Pontevéia, a 24 quilômetros de Codiceda. Passamos pela capela de Nossa Senhora da Consolação, situada pertinho da igreja de Santiago de Tabeiros, uma construção de estilo românico e com Santiago Peregrino no exterior, que nos indica a direção a Santiago de Compostela. O caminho nos leva até São Chião de Guimarães, onde existe uma torre medieval do século XII de grande interesse histórico. Chegamos até a importante vila de A Estrada, um local acolhedor e cheio de serviços onde poderei descansar um pouco. Desde a estrada, passamos por São Pedro de Toledo e a capela de Nossa Senhora de Aránzazu. O passeio por estas terras é delicioso, em um ambiente rural de paz e muito bem sinalizado. Depois de uns quilômetros tranquilos, desfrutando da paisagem, chego a Pontevéia. Atravesso a bela ponte sobre o rio Údia, construída no século XV, e descanso até a seguinte etapa. Entusiasmada, começo essa etapa desde Pontevéia. Faltam apenas 17 quilômetros para chegar ao meu destino, Santiago de Compostela. Passo pela igreja de São Miguel de Rariz e a continuação pela igreja de São João de Recescende. O caminho agora nos guia até São Simão de Ons, onde desfrutamos da contemplação, sabendo que faltam apenas 8 quilômetros para chegar até Santiago. Aos poucos, vai surgindo a cidade no horizonte. Chegamos a Santiago por um parque às margens do rio Sar, que nos levará até a colegiata da Santa Maria do Sar. Esse monumento românico já nos prepara para a beleza que iremos encontrar na cidade, que temos a poucos metros. Entrar em Santiago por uma das portas da antiga muralha que circundavam a cidade é uma emoção indescritível. Ao passar pela porta de Massarelos, se abrem aos nossos olhos toda a riqueza e história que tem Santiago. Passear pelas ruas e contemplar o esplendor das edificações reconforta e enche o espírito. Santiago é um lugar de peregrinação mundialmente conhecido, mas também é uma cidade atual, viva
que acolhe a todos os que chegam como se pertencessem a esta terra. Conhecer Galícia em geral e Santiago em particular é uma experiência da qual ninguém se arrepende. A visão da catedral restaura e recompensa todo o esforço do caminho. Buscando um último prêmio, visito o túmulo do apóstolo Santiago para agradecer. Depois irei solicitar a minha compostelana nas oficinas do peregrino, apresentando a credencial carimbada ao longo do caminho. O caminho de Santiago, da Geira e dos Arrieiros, com esses dias maravilhosos na Serra do Gerês-Jurês, é uma experiência inesquecível. No entanto, em frente da imponente Catedral de Santiago de Compostela, já estou pensando no próximo caminho para poder retornar. Bom caminho!